Olá, abençoados! Sejam bem-vindos ao canal da Graça Pura. Quem está falando aqui é o André Pimentel. E se você saiu lá da primeira parte do vídeo, o inferno da religião versus o inferno da Bíblia, você está agora na segunda parte. Por quê? Porque, abençoados, o primeiro vídeo, eu fui notificado pelo YouTube que tinha direitos autorais. Então o YouTube pediu para me tirar esta música que estava infringindo alguns direitos, ok? Então eu fiz isso. E eu transformei essa mensagem em duas partes. É por isso que se você chegou aqui e não viu a primeira parte, eu recomendo nessa descrição que está aparecendo aqui embaixo, ok? Vá lá, veja a primeira e depois vem aqui ver essa segunda parte deste vídeo que tem causado impacto na vida das pessoas. Eu estou aqui também para avisar que vamos começar a fazer uma live. Todas as segundas-feiras nós estaremos, eu e o Roberto Conceição, a partir das 20 horas, para estar conversando com os abençoados, tirando algumas dúvidas e, claro, conhecendo mais uma parte do corpo de Cristo em todo o Brasil, ok? Então, confiram a segunda parte deste tema impactante, o inferno da religião versus o inferno da Bíblia. E eu aproveito também para pedir a vocês, se estiverem gostando da programação, das mensagens aqui da Graça Pura, curtam os nossos vídeos, compartilhem para que a palavra corra, ok? Agora sim, graça e paz, e vamos curtir aí esse tema esclarecedor. Então eu perguntei ao abençoado o que ele tinha feito. Ele falou para mim que não fez nada, abençoado. Sabe por quê? Porque ele falou que aquele homem era um homem de Deus e ele não podia fazer nada. Que absurdo, né, abençoados? É assim que está a mente desses abençoados, dominados por medo de tudo. Então, quando a Bíblia tratar de inferno, custa você analisar o que o texto e o contexto está dizendo? Abençoados, eu tenho a certeza que a partir de hoje, pelo menos você já sabe que inferno na Bíblia existe 3 palavras para defini-las. 2 em hebraico e uma em grego. A primeira, que é no Antigo Testamento, é chamado Sheol. Todas as vezes que você encontrar no Antigo Testamento a palavra inferno, saiba que está dizendo Sheol, que significa o quê? Sepultura, um lugar encoberto. A segunda palavra, que é no Novo Testamento, que você vê, é Hades. Todas as vezes que você vê através dos livros históricos, ou mesmo em Atos dos Apóstolos, falando sobre inferno, inclusive no Apocalipse, você encontra a palavra Hades, que é a mesma coisa que Sheol, só que em grego. E a terceira é nos livros históricos de Jesus, quando Jesus se referiu ao Geena. Geena é um lugar, era um crematório que existia ao sul de Jerusalém. E era onde os condenados eram jogados, naquele lugar. Ou seja, o camarada morria, condenado à morte, ia para esse lugar chamado Geena. E que, se não fosse José de Arimateia, Jesus também iria ter o mesmo destino, porque era perseguido pelos religiosos. E tem mais um exemplo. Então, André, você está me dizendo que inferno não existe? Abençoados, eu estou somente dizendo e te mostrando dentro da Bíblia que eles usam contra você e sua família. Por isso que essas igrejas hoje estão bilionárias, mas eu declaro uma a uma caindo pela verdade do Evangelho. Então, abençoados, o inferno existe, mas o inferno bíblico, não o da cabeça da religião, não o da doutrina da religião. E há hoje, abençoados, 12 milhões de pessoas que deram um basta na sua vida, que não se dobram mais ao sistema religioso, que estão fora, cansaram de ser enganados. E preste atenção, tem um novo sistema nascendo aí, que está nascendo para continuar aprisionando os abençoados. E o pior, que é em graça. É isso mesmo que você está ouvindo. Abençoados, então vamos voltar aqui. Inferno já existiu sim, lá na época de Jesus, que é Geena. E que eu te falei que era onde
Eles chamavam, era onde eles chamavam de inferno. E se colocarmos ao pé da letra, o mundo está cheio de infernos, né? Por exemplo, onde os nossos políticos habitam, a segurança no estado aqui do Rio de Janeiro que eu vivo, os hospitais no Brasil. E se você frequenta um templo desses aí, em que prega inferno contra a sua vida, isso passa a ser um inferno também, e um inferno mental. Eu falo de inferno espiritual. O inferno espiritual que a igreja prega não tem fundamento bíblico. Vamos então agora analisar uma das mais usadas passagens que o sistema religioso usa contra a sua vida, que se chama a passagem do rico e do Lázaro. Primeiro, abençoados, a parábola do rico e do Lázaro não existiu. Esses personagens foram inventados para dar luz ao que Jesus queria dizer. Inclusive a história, ela é de origem egípcia. Essa parábola é do homem rico e do mendigo. E é bom lembrar, abençoado, sempre falando, isto é uma parábola. Isso não aconteceu. Vamos ver então Lucas capítulo 16 a partir do versículo 19, que diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura, e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Mais uma vez eu quero parar aqui e deixar claro para você que isto não aconteceu. Aqui se trata de uma parábola. E parábola é uma história usada para ilustrar alguma coisa. Eu não vou aqui, abençoado, pregar sobre essa passagem, sobre essa mensagem. Essa história, eu só quero somente te contextualizar que inferno, neste texto de Lucas 16, quer dizer sepultura. Vamos lá, vamos prosseguindo. Versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham-lhe lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Abençoado, presta atenção nessa palavra, sepultado. E o rico foi o quê? Sepultado. E para onde foi o rico? Para o inferno. Aqui, a palavra sepultado, ela original, ela quer dizer inferno. No versículo seguinte, essa história fica assim: e lá no inferno, você já compreende que inferno é sepultura. Aqui, em grego, é Hades, que é o mesmo que Sheol, em hebraico. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Abençoados, essa parábola você já sabe e conhece. Eu só quero te contextualizar que inferno, neste caso, quer dizer sepultura. E Jesus usou essa parábola porque naquele tempo os fariseus acreditavam nessa história, que é uma história antiga e já contada há muitos e muitos anos atrás. E outra coisa muito séria, uma parábola não tem meios literais e jamais podemos fundamentar uma doutrina bíblica sustentada por meios de parábolas. Então aqui, abençoado, você não pode tirar, teólogos que estão me escutando, não pode sustentar uma doutrina bíblica por meio de parábolas, ok? Porque se essa for considerada como doutrina, todas as demais parábolas de Jesus teria que ser uma doutrina. Tá claro? Ok? Irmão, mas a Bíblia fala mesmo sobre fogo eterno? Calma, abençoados, eu vou te explicar o que quer dizer fogo eterno, ok? Fogo eterno quer dizer juízo de Deus, ira de Deus, é uma figura, é uma linguagem figurativa, ok? O fogo eterno é o juízo de Deus.
E ela é usada como fogo eterno porque o juízo de Deus nunca acaba, né, abençoado? Para falar sobre esse assunto que você me perguntou, eu vou numa carta que não é de Paulo, ok? Para trazer luz a este assunto. Judas capítulo 1, versículo 7. Judas 1,7 quer dizer: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à fornicação, como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Abençoado, raciocina comigo aqui. Sodoma e Gomorra estava do jeito que todo mundo sabe. Precisa aqui eu falar? Estava na ruína total, né? Na ruína moral. Então Deus lançou fogo. A Bíblia fala que Deus lançou fogo. Será que neste lugar onde estava Sodoma e Gomorra está pegando fogo até hoje? Porque é um lugar. Está pegando fogo? Claro que não. Porque se existe esse local hoje, se você pegar hoje o dicionário ali daquela região, por que não está pegando fogo até hoje? Se o fogo é eterno. Abençoado, você está entendendo que a Bíblia traz muitas figuras de linguagens e temos que entendê-la, senão seremos eternamente esmagados pelo fogo dos homens e suas religiões que tem trazido morte para a vida de muita gente. Como aquela cidade estava corrompida pela carne, Deus lançou seu juízo, que é eterno. Fogo eterno é juízo de Deus, ou ira. Então, todas as vezes que encontrares na Bíblia a palavra fogo eterno, não está falando do inferno, está falando do juízo de Deus. E Paulo fala deste mesmo fogo eterno, mas ele usa a palavra ira. No contexto, ele está falando sobre o fogo eterno. Em momento algum você vai encontrar nas epístolas de Paulo a palavra inferno. Por que eu estou falando isso? Porque não, isso aí não existe, abençoado. Em nenhum momento aquele que foi levantado por Deus para trazer os efeitos da cruz mencionou a palavra inferno espiritual. Ele usa a palavra ira em suas epístolas. Um exemplo que Paulo usa ira em suas epístolas, tratando do fogo eterno. Exemplo, Romanos 9:22. Ele fala de vasos da ira preparados para a destruição. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não destinou para a ira. E que destino é esse, pastor? É o destino que Deus deu para os filhos da perdição, ou seja, a sua ira eterna, né? Os filhos da perdição estão preparados para a ira eterna de Deus, o fogo eterno. O ímpio que nasceu ímpio vai morrer ímpio, destinado à ira eterna. E os salvos, sempre salvos, ao amor eterno. É assim. André, mas peraí, é assim, ponto final, acabou. Mas peraí, tá, tu quer entender? Então tu vai questionar com Deus, porque fizeste assim. Abençoado, irmão, então qual é a função do ímpio? O ímpio está preparado para o dia do mal, ou seja, praticar o mal. Deus criou os mal e serão maus eternamente. E qual o destino deles? A ira eterna, a destruição eterna, o fogo eterno. E o nosso destino é a salvação eterna, vida eterna, amor eterno, viver para sempre com Cristo Jesus. Então, abençoados, estamos encerrando essa mensagem muito boa sobre o inferno. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se caso existe algumas dúvidas do que de repente ficou aí, porque às vezes a gente falando assim passa coisa, abençoado. Passa aí, a gente às vezes passa por cima também. Se ficou alguma coisa, você usa aqui o nosso WhatsApp, que é o 979874668. Manda pra gente aí, que eu teria o maior prazer de ir no ar e falar: o fulano de tal me perguntou isso aqui. Então, se ficou alguma dúvida, então você já aprendeu que na Bíblia há 3 formas de inferno, que é Sheol,
Hades no Novo Testamento em grego, e o lugar chamado Geena, ok? Então, inferno espiritual, para onde vai os destinados à ira, não existe. Esses estão destinados à ira eterna, ao juízo eterno de Deus, que é transliterando, é como se fosse um fogo que nunca apaga, ok? Graça e paz aí, e até nosso próximo encontro. Graça Pura, a Academia do Espírito. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Descontamine-se. Graça Pura.